Então, essa é a parte da matéria sobre economia aberta e a gente inicia verificando o conceito. O que é uma economia aberta, certo? Uma economia aberta é uma economia que mantém relações comerciais ou financeiras com outras nações, certo? Então, a economia é aberta quando ela mantém relações comerciais ou financeiras com outros países. Como assim? Uma economia aberta é uma economia em que há exportação e importação. Por quê? Porque a gente não acabou de dizer que a economia aberta é que mantém relação comercial com outras nações? Então, se compra e vende para outros países, existe uma abertura econômica, certo? Se existe fluxo de capitais com outros países, isso também é uma componente de abertura econômica. Então, toda aquela nação que ela tem uma relação de comércio ou troca de capitais com outras nações, ela é uma economia aberta. Eu peço a vocês, e essa altura do campeonato, minha gente, eu peço mais no sentido de vocês melhorarem a arguição, a comunicação, não só para a prova, certo? Para trabalho, para qualquer coisa. Se você não se comunica bem, minha gente, é uma desgraça. Então, por favor, se for perguntado para vocês o que é uma economia aberta, não diga que é uma economia que não é fechada. Ah, mas isso é verdade. Sim, mas não foi perguntado qual é o complementar da economia ser aberta. Aí você diria que é ela ser fechada. Quando for perguntado o que é, dê um conceito, dê uma definição. Saibam diferenciar as perguntas que estão feitas, certo? Então, o que é uma economia aberta? É uma nação que mantém negócios comerciais ou financeiros com outras nações. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui. A gente, quando estava trabalhando com PIB, vou fazer aqui no cantinho. A gente, quando estava trabalhando com PIB, nós vimos que o PIB é uma soma, é uma continha. Uma continha de quê? Consumo, parte das famílias. Investimento. Vocês estão ouvindo um barulho no fundo? Consumo, investimento. Pronto, menino, desligado, porque tem um aspirador ligado. Eu achei que estava incomodando vocês, estourando aqui o coisa. Consumo, investimento, gastos do governo e exportação mais importação. Agora, a gente vai falar exatamente dessa parte aqui, certo? Das exportações, que dizem respeito a tudo que o país vende lá para fora, e as importações, que dizem respeito a tudo que o país compra, produzido em outra nação, ok? Então, ó, essa partezinha que eu fiz agora em azul é o que diz respeito à economia aberta. Quem participa aqui de uma economia aberta? As pessoas participam. Por quê? Porque a gente compra carro importado, a gente compra vinho importado, a gente compra shampoo importado, perfume importado. As empresas, né? Empresas compram insumos importados. Empresas vendem para outros países quando elas exportam. E o governo também, certo? Ele compra bens e serviços importados. Então, todos os agentes econômicos participam dessa parte aqui de abertura econômica. Então, vamos lá. O que é uma economia aberta? É uma economia que mantém relações de comércio ou finanças com outras nações. Visto dessa maneira, a gente pode considerar que é uma coisa muito binária.
O país importou essa economia aberta. O país exportou essa economia aberta. Do ponto de vista teórico, sim. Mas do ponto de vista prático, não. Tá? Vamos lá. Como assim? Vamos continuar com o nosso mapa do Brasil, certo? Aqui está o nosso mapa do Brasil. Minha gente, ficou demais. Ponta dos Seixas. Aqui é a Ponta dos Seixas, para quem não é daqui. Tudo bem, querido. Dou sim. Ó, a gente tem aqui o Brasil, certo? A gente tem a possibilidade de exportar e importar enquanto nação. Sempre que o Brasil exportar ou importar enquanto nação, por definição, essa economia é aberta. Mas vamos lá. Imaginem o Brasil sendo isso aqui tudinho que vocês conhecem. Tudo que o Brasil exporta é um saco de pipoca box. Um saco de pipoca box. Certo? Aqui o menininho da pipoca box. Se o Brasil exporta, ele não importa nada e ele só exporta um saco de pipoca box. Essa economia é aberta? Me digam. O Brasil é uma economia aberta? Minha gente, eu devo ter topado com todos vocês em Campina Grande esse fim de semana. Só que eu já voltei e vocês não, né? Vocês devem estar assistindo aula sentado no chão do Parque do Povo. Semiaberta. O Felipe está defendendo que é um regime semiaberto de economia. Temos novos conceitos aqui. A pergunta do Gustavo é o que está mais na direção aqui, certo? Teoricamente, ou seja, do ponto de vista conceitual, sim, é uma economia aberta. Por quê? Porque exportou. Mas, do ponto de vista prático, para o total de países que estão querendo comércio com o Brasil, será que eles olham para o Brasil e pensam, uma economia aberta? Não, né? Já não parece tão interessante. Então, enfim, do ponto de vista teórico, a economia é aberta ou é fechada nos termos que eu falei para vocês. Exporta, importa e mantém relações financeiras com outro país, sim. Mas, quando a gente vai para a prática, minha gente, quem compra e vende está preocupado com uma coisa mais interessante, enquanto um país enquanto uma economia ser aberta, certo? Neste caso, foi criado um ranking. Ó, esse ranking aqui, que é um ranking que mede o quão fácil é fazer negócio com um país. Certo? O quão fácil é comercializar com um país. A depender da facilidade de fazer negócio com um país, diferentes países foram ranqueados. O que é que entra na continha? Agora vocês estão ouvindo barulho, né? Estão ouvindo? Mas eu estou ouvindo. Camila Peste, tu tá passando aspirador, inferno? Pedi delicadamente para minha visita desligar o aspirador. Ela não tá nem aí. Então vamos lá. Como é que é medida essa facilidade de fazer negócio? Por uma série de informações. Pronto. Uma, burocracia. É um país muito burocrático para transacionar? Aí não é? Oferta de empresas dentro de determinado segmento.
burocracia das empresas, questões que envolvem, menino, o que é que o Moro falava o tempo todinho? Corrupção. Então, todas essas informações, minha gente, não tem só um minutinho. Tá muito alto, querido. Já tentei tirar a coisa, gritar, esculhambar sozinha. Deixa que eu passo. Então, minha gente, como é que funciona? É como se fosse assim. Eu posso comprar as coisas de vocês, certo? E eu vou olhar se vocês têm ou não condição de me vender. Obviamente, eu excluo quem não tem o produto que eu quero comprar, que seriam as economias fechadas. E eu tenho que olhar as que têm o produto, ou as que têm produtos, mas as que facilitam ou não o negócio, certo? Então, quando foi verificado esse ranking, esse total de coisas, foi colocado os países em uma dada posição, certo? São 200, salvo engano, 200 nações. Ó, aqui nós temos o sexto colocado, a média dos BRICS. Vocês conseguem ver as posições? Conseguem entender, ler esse gráfico? Conseguem ver a posição do Brasil num ranking de quase 200 países? Vocês acham que, a considerar esse ranking, faz sentido quando alguns países dizem que o Brasil é uma economia fechada? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o conceito que está sendo utilizado, certo? Algumas nações consideram o Brasil uma economia fechada por causa disso daqui, ó. Tá ruim? Então, deixa eu colocar os percentuais aqui. Aqui embaixo, minha gente, são as bandeiras, certo? Estados Unidos está na 6ª posição, certo? Estados Unidos está na 6ª posição. O Brasil está na posição 124. Posição em quê? Em facilidade de fazer negócio com outras nações. Ok? Então, vamos voltar. O que é uma economia aberta ou fechada? Do ponto de vista teórico, ou por definição, uma economia é aberta se ela mantém relações comerciais ou financeiras com outros países. Mas, do ponto de vista prático, os países começaram a criar indicadores para verificar o quão fácil ou complicado é essa transação, mesmo que o país tenha, um país quer comprar, o outro quer vender. Existe isso enquanto oferta e demanda. Mas o negócio é tão complicado ou arriscado, é como você comprar do perigo. Vocês sabem quem é o perigo, né? De todo mundo do Cris. Então, você tem às vezes a opção de comprar do perigo. Em termos de ranking, pode ser que a facilidade de comprar com perigo seja muito grande em termos de, ó, ele está vendendo ali na tua porta. Mas, e a credibilidade do produto? E a procedência do produto? E a burocracia? Tudo isso é levado em consideração, certo? Vocês, como estão no remoto, eu não vou dizer o nome dos lugares não, porque vocês vão descobrir isso sozinhos. Tem várias barracas lá na UFPB. Pela localização do CCSA, que não tem barraca nenhuma, né? Viu, minha gente? Não tem um pipoqueiro lá. A gente acaba lanchando nos outros centros. No CT, no CE, no CCHLA, que é lá atrás, no centro de música. E maioria dos vendedores tratam você feito cachorro. Você é bem tratado quando você é tratado como um cachorro de raça, como um cachorro de marca.
mas o default deles lá é tratar você feito cachorro, certo? Então, em termos de facilidade de fazer negócio, o atendimento ali é uma coisa surreal, que eu nunca entendi. Nunca entendi. Ando por ali desde 1998. E eu nunca entendi por que, que eles são tão raivosos, o que foi que a gente fez de errado para ser tratado daquele jeito. É impressionante, minha gente, o atendimento ali. É como se fosse alguma variável nesse sentido, certo? Você chega para comercializar com o Brasil e você tem tanto entrave que olha a posição relativa do Brasil, certo? Ou seja, sendo uma economia aberta por definição, o Brasil poderia ter algumas facilidades apenas melhorando alguns indicadores que não tem a ver com a existência ou não do produto. É, essa informação que você falou aí do PCC eu não tenho, mas não se compara do ponto de vista relativo com a China nem com os Estados Unidos. Não se compara. É isso aqui, ó. E a gente vai ver aqui que o Brasil tem grande comercialização com essas nações. Grande, grande, grande. Mas na hora lá da sua posição relativa, ele está no rabo da gata. Então vamos lá. O que é uma economia aberta? É aquela que não interage com outras economias do mundo. O que é interação? Compra e venda de bens e serviços e fluxo internacional de capitais. Ok? A economia é fechada quando não há exportações, importações ou fluxo de capitais. Não me lembro agora quem me perguntou um exemplo. A Cuba foi durante muito tempo uma economia fechada mesmo, certo? Não mantinha nenhum tipo de relação comercial e financeira com outros países. A Coreia do Norte. Coreia do Norte também. Só que a gente tem que diferenciar duas coisas. E essa questão de abertura e fechamento da economia é uma coisa contínua, não é uma coisa por definição. Uma economia ela é fechada ou é aberta, ponto. Jamais vai ser diferente. A Coreia do Norte ela é mais fechada do ponto de vista político do que estritamente comercial, certo? Se a gente considerar o ranking, a Coreia do Norte é fechada de certeza. Mas num período agora, como o da pandemia, se ela não tivesse a mínima abertura para receber, para comprar vacinas e insumos de outras nações, teria colapsado ainda mais a economia local e a saúde pública, certo? Então, é muito difícil, João, não sei se foi o João ou foi o Gustavo, ter hoje uma economia fechada mesmo, fechada por definição, ou seja, ela não exporta nada, ela não importa nada, ela tem zero de fluxo de capital. Mas exemplos reais, nós temos a Cuba, até não muito tempo, né, do ponto de vista histórico, e a Coreia do Norte também, com abertura muito baixa. Deixa eu só colocar aqui o meu carregador. Certo? Então, quando for falado de abertura comercial com vocês entendam que tem a definição, que é uma coisa menos realista, ou seja, é aberta ou é fechada, no sentido de comercializa ou não, e uma coisa mais prática, porque se você for um vendedor que só tem uma empresa num país gigantesco como o Brasil vendendo tal coisa, é pouco provável que os países lá de fora queiram comercializar com essa empresa aqui, a não ser que seja uma questão de produção, não é? Por exemplo, o café brasileiro, ele é muito comercializado muito pela questão de qualidade, ele tem os seus diferenciais, além de uma expansão territorial muito grande que faz com que a gente tenha uma oferta elevada.
Mas é exatamente isso, João. Regime político é diferente de economia aberta, de abertura econômica. Abertura econômica envolve só duas coisas: fluxo de bens e serviços, fluxo de capitais. A questão política não tem a ver com abertura econômica. A abertura econômica envolve questões comerciais, certo? Mas a China tem isso também. Não confundir, tá bom? Senão um país que é fechado do ponto de vista político, você vai dizer que ele é uma economia fechada, mas aí ele importa. Inegavelmente, a China é uma das economias mais abertas do mundo, né? São questões diferentes. Não confundir. Então, uma economia aberta interage, ela compra e vende produtos e serviços no mercado mundial, ela compra e vende ativos. Ou seja, a gente pode comprar uma ação de outro país e um outro agente econômico pode deixar o capital dele dentro do Brasil. Isso também é abertura econômica, certo? Não tem só a ver com importação e exportação, não. Inclui fluxo de capitais. Exportação é a venda de bens e serviços de um produtor ou empresário local para consumidores de outros países. A importação diz respeito ao consumo nacional de produtos ou serviços gerados em outros países. No sentido conceitual, as exportações são bens e serviços produzidos internamente e vendidos fora. Importação são bens e serviços produzidos no interior e vendidos no exterior, e vendidos internamente. O que é a exportação líquida? Já passei para vocês, é um saldo, certo? Exportação menos importação. Pega o volume de tudo que foi exportado, reduz do que foi importado e verifica o saldo. Isso chama balança comercial ou exportações líquidas. Esse saldo pode ser positivo, negativo ou nulo do ponto de vista matemático especificamente. O saldo da balança comercial é positivo quando o país exporta mais do que importa. Ele é negativo quando o país importa mais do que exporta. E ele é equilibrado numa situação estatisticamente possível, mas na prática muito improvável, quando o país exporta e importa na mesma proporção. É difícil. Necessariamente um país que tem uma balança comercial deficitária é um país que está numa condição econômica ruim? Não. Certo? Isso depende da estrutura produtiva do país. Às vezes, o país precisa, para a sua estrutura de comércio, para as suas empresas, tanta coisa de fora. Acho que vocês devem ter estudado com Alexandre. A questão de vantagem comparativa, vantagem revelada. Estudaram, né? Estudaram? Pronto. Então, às vezes, compensa muito mais comprar tudo fora. Então, exporta pouco, importa muito, porque o saldo é interessante para a economia. A revelada não? Não, não. Tá, é vantagem absoluta vocês não estudaram nada no revelado, então deixa. Relativa e absoluta, pronto. É suficiente. Mas a questão é essa aqui, certo? Às vezes, vai ser super interessante para uma nação importar muito mais e manter a sua empresa local com esses produtos importados, que às vezes é máquina, às vezes são pequenos insumos. Então, não confundir um saldo de uma balança comercial é deficitário. Nossa, que esse país está péssimo. Não está. Até porque, às vezes, a parcela das exportações líquidas para o PIB é tão pequena que se aquilo está deficitário, não vai fazer grandes impactos para essa economia. Então, tomar cuidado para não tirar interpretações em cima de uma questão que não é absolutamente ruim, ok? Então, como eu falei, né, a balança pode ser equilibrada, ela pode ser superavitária ou ela pode ser deficitária. Para a balança comercial ficar superavitária, deficitária ou equilibrada, o governo pode induzir com políticas econômicas.
Nesse caso, políticas comerciais, voltando, né? Eu falei para vocês o que é que eram políticas comerciais. O que é que são políticas comerciais? São as ações do governo para modificar exportações ou importações, estimulando ou desestimulando alguma dessas contas, certo? Por exemplo, o governo quer fazer com que fique mais barato para as empresas comprar insumo importado. Aí o que é que ele faz? Ele pode mexer na taxa de câmbio, ele pode criar tarifa ou pode criar subsídio, vai subsidiar uma empresa se ela precisar importar. Então, tudo isso vai fazer com que termine a importação ou a exportação subindo um pouco mais. Depende das empresas, depende do governo e depende do nível de intervenção que esse governo atua na economia. Estão conseguindo ver? Conseguem ver o gráfico? Pronto. Expliquem esse gráfico para mim, por favor. Leiam, né? Me digam qualquer frase que reflete o que vocês estão vendo aí. Vocês vão calcular muito esse tipo de coisa, certo? Quando estiverem nas disciplinas de contabilidade social. Isso, os países com mais importações os países com mais importação, Cílio. Que não estiver dando para entender, vocês me perguntem, certo? Pode estar faltando alguma informação aqui. Ó, aqui é top 10 destino das exportações brasileiras, certo? Exatamente, destino das exportações brasileiras. Isso tá aqui no gráfico? Não, isso tinha que estar aqui no título, certo? Fica difícil, isso aí você não tem como adivinhar. Então, sempre que for fazer um gráfico, coloque no título dele toda a informação. A China é quem mais importa do Brasil, exatamente. Vamos tentar baixar aqui, ó. 65 bilhões nesse ano. Eu coloquei a fonte aqui porque eu esqueci o ano. 65 bilhões de exportação da China. Quem é o segundo país mais importante em termos de destino das exportações brasileiras? Depois da China. Isso. Vamos verificar o volume aqui, ó. 30 bilhões. Certo? 30 bi. Isso foi antes da guerra, viu, minha gente? Então, há um movimento aqui. Mas isso aqui é uma questão estrutural. Tradicionalmente é assim, certo? Por isso que eu mantive esse gráfico aqui. 30 bi. Certo? 30 bi. Isso aqui são os 10 mais. Ó, se a gente pegar o terceiro e o quarto, dá quase a mesma coisa. 10. O que é que isso informa em termos de dependência? O que é que isso informa em termos de necessidade de uma boa política, inclusive de trato e diplomacia? Porque nem todo mundo é o pessoal que
convive na UFPB, que é tratado feito cachorro e continua consumindo, né? Que é esculhambado e... Ah, mas um país pode deixar de comercializar com outro porque disseram, sei lá, que a mulher era feia, que o cabo era bandido, que o cabo era corno, que... Olha, às vezes acontece um choque. O que é um choque? Você vinha vendendo, o outro comprando. Você vinha vendendo, o outro comprando. Houve alguma coisa, nesse período não vende. A depender do tipo de produto que você venda, isso pode ser muito complicado. Se for um produto perecível e que é um volume muito grande que você não tem como escoar no mercado interno. Ia estar feia no quesito muitão. Exatamente. A gente tem uma dependência relativa e absoluta da China muito grande, em termos de destino das exportações. É isso, certo? Origem das importações. Me digam aí agora sobre origem das importações. Estão conseguindo ver? Fica pequenininho, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Ficou pior, porque sumiu logo o primeiro. Ai, não. Ó, o primeiro é China. Segundo, Estados Unidos. Vamos considerar China e Estados Unidos. Vocês conseguem ver aqui o valor? Dá para enxergar? O valor em dólar. Professora, tá meio ruimzinho, mas acho que tá 36 ali, não tô fazendo ver direito. 36, querido, isso mesmo. Mas tá bem ruim mesmo. Nem eu tô conseguindo ver direito. Tá bem complicado. Então vamos lá. 36 bilhões a China enquanto origem da importação. 65 bi enquanto destino da exportação. China com Brasil, a balança é superavitária ou deficitária para o Brasil? Porque, minha gente, eu não vou perguntar para vocês no prova o que é uma balança superavitária ou deficitária, que é uma coisa que você traz nas canelas. Por quê, Felipe? Quem não entendeu a pergunta, eu repito, tá bom? Quem não entendeu, eu repito. Ó, em termos de destino das exportações, que é para onde vai as exportações do Brasil. A China é 65 bi. Do ponto de vista de origem das importações, chegou no Brasil vindo da China, é 36. A gente tem uma diferença aí de mais de 30 bi, né? Então, a gente tem uma dependência da China, minha gente, tanto no sentido de comprar deles, como no sentido de vender para eles, certo? É por isso, aí eu não me lembro qual dos meninos aí perguntou sobre a questão da diferença da questão econômica para a questão política, certo? As coisas se atravessam. A questão política tem a ver com a econômica. Aí, às vezes, né, a gente até tem... Falar uma coisa forte. A gente tem direito a ter questões de preferência e questões opinativas. A gente pode ter opinião com tudo, certo? Mas eu não posso chegar para você e dizer, vamos fazer uma enquete se a gravidade existe? Eu digo que não. Aí vocês estão em 18 pessoas, uns dizem que a gravidade existe, outros que a gravidade não existe. Aí deu empate. Não, minha gente, tem coisa que não é opinativo. Tem coisas que é preferência e que existe espaço para a opinião. Até porque, às vezes, é uma diferença de preferência. Isso tem a ver muito mais com o aspecto micro do que com o aspecto macro. É muito importante que vocês saibam a diferença disso. Porque isso reverbera em questões
políticas, em questões econômicas, questões pragmáticas, certo? Então, independente do posicionamento político de vocês, se vocês chegam dizendo, ou se alguém diz, não, porque a China é isso e aquilo, vamos acabar aqui, né? Tirar a China. Olha, tem 3 possibilidades. C, preferência e opinião. C, burrice no estilo muito pouco ou muitíssimo. E ser ignorância, da pessoa não ter ideia do que está falando, que é possível. Mas nesse aspecto aqui, vocês não podem dar opinião, porque é leviano. Ah, mas eu estou no primeiro período, mas já estão escutando falar aqui. Onde é que eu verifico essas informações? Comex, no site do Banco Central também, certo? Então, se você chega dizendo, eu acho que o Brasil não deveria nem comprar nem vender da China, porque nós somos intrépidos. Se você está falando enquanto Brasil, filho, é melhor você continuar lá na sua ideia de dizer que a gravidade não existe, porque em termos de absurdo você está no mesmo lugar, certo? Não confundir o seu viés político e ideológico com você falar insanidade, desinformação e tornar opinativo o que não é. Não torne opinativo o que não é. Vou fazer feito minha mãe. Vou votar no Bivar. O que é isso? Preferência. Mãe, a senhora vai votar no Bivar por quê? Porque eu quero. Taxativa. Mãe, me deu uma lista de razões pelas quais a senhora vai votar no Bivar. Porque eu quero. Continua sendo uma justificativa. Certo? Mas não dá para teorizar. Eu acho que ela nem vai votar no Bivar. Ela fala isso porque ela consegue. Ela sabe que é fácil me encher o saco. Então, separem o que é político, ideológico, do que é fato. Se o Brasil deixar de comercializar com a China, vai ser melhor para o Brasil. Defina melhor. Precisamos precisar do que você chama de melhor, certo? Provavelmente você não sabe o que está falando. Mas a gente pega e escoa tudo isso aqui para o mercado interno, ó. Minha cabeça chega a gira aqui, ó. A pessoa nem sabe qual é a pauta das exportações e da importação, para dizer que vai escoar tudo para o mercado interno. Então, às vezes, a pessoa joga uma ou outra palavra aí que, falou mercado interno, deve saber o que está dizendo. Acessem os dados, certo? E evitem pegar carona na posição ideológica das outras pessoas. É choque, Beatriz. É choque. Por quê? Porque o Brasil, a Rússia, ela é muito importante para o Brasil. Mas isso é transitório, né? Com certeza, o choque para a economia da Rússia, porque tem 2 tipos de impacto de choque. Choque permanente e choque transitório. A gente estuda muito isso em econometria. O choque permanente, o choque transitório, Beatriz, o país está aqui, leva uma lapada, cai, mas depois, aos pouquinhos, ele vai conseguir se reerguer. O choque permanente levou teve um impacto, a pessoa vai para outro patamar de crescimento que já não é a maneira como evoluía antes, certo? Essas sanções é mais para tirar o fôlego deles, da economia russa. Tira o fôlego. Vai fazer falta agora isso, mas no médio e longo prazo não tem tanto impacto assim. E isso acaba impactando no jogo, né? Porque, às vezes, mesmo que um impacto seja apenas transitório, naquela situação, do ponto de vista relativo, ele é importante. Mas essas sanções, elas não por que ela é transitória para a Rússia? Por uma questão de estrutura. A Rússia é um país que tem estrutura suficiente, né? Background suficiente do ponto de vista econômico, do ponto de vista de capital humano, do pessoal que é de lá, do cidadão, de modo que isso
no médio e longo prazo não tem grandes efeitos. Diferente da Ucrânia, né? Que não tem esse colchão. Um choque para virar permanente é muito rápido. Até porque, né, ele é a parte que recebe a sanção física, né, para o local, acabando com várias formas de capital dele. Capital humano, mão de obra pela faixa etária, as guerras têm muito isso, de mexer muito com o nível médio de salário, porque mata uma população que seria a população produtiva do futuro. E eles estão perdendo o que é forte de capital deles, né? Então, do ponto de vista relativo, a Rússia está muito bem, apesar das sanções, relativo, certo? Quando eu digo que está bem, é do ponto de vista relativo. Do ponto de vista absoluto, está sofrendo essas sanções, mas isso não é estrutural para a economia do país. Ok? A terminologia, Eurico, é só para nações, porque isso aqui é bem macro mesmo, certo? Do ponto de vista de estrutura, consumo nacional, investimento nacional, gasto e exportações líquidas. Mas a gente pode ter unidades de federação que não produzem nada ou não compram de outros países, mas isso não chega a ser considerado uma economia aberta ou fechada, porque depende do porte. Imagine aqueles municípios bem pequenos, que quase todo mundo vive de subsistência ou de lavoura, certo? Mas muito boa a sua pergunta, mas a terminologia é para nações. Fluxo de bens, exportações líquidas, a gente pode ter uma situação de déficit, a gente pode ter uma situação de superávit. Como eu falei, a depender se as importações estão maiores ou menores. O déficit comercial é quando as importações são maiores, superávit comercial é quando as exportações são maiores do que as importações, certo? Fatores que afetam as exportações líquidas. Ou seja, fatores que afetam o tanto que o Brasil, o que um país exporta e o tanto que um país importa. Exportação líquida, a gente já está falando de bens e serviços, certo? Abertura econômica fala de bens e serviços e de fluxo de capital. Exportações líquidas só de bens e serviços. Quais são as questões aqui? Preferência do consumidor por bens produzidos internamente e externamente. Essa é uma parte bem micro e bem difícil de controlar do ponto de vista de política, que é as pessoas consomem, mesmo do ponto de vista macro, quando é um país todo, muito de acordo com as preferências dela. Por exemplo, o café brasileiro, ele é um produto que tem uma aceitação muito grande na Europa. Então, existe uma questão de preferência hoje que faz com que essa seja uma das razões pelas quais o café brasileiro é considerado tão bom, tão interessante, certo? Você vai num café, num país europeu, sobretudo um país turístico, eles colocam a bandeira do Brasil para falar de procedência do café. Por quê? Porque as pessoas têm uma preferência por esse café. Aí eles estão sinalizando, olha, aqui eu tenho café brasileiro. É caro pra cacete? É. Mas as pessoas têm disposição a pagar por esse café, por ele ser daqui. Preço dos bens no país e no exterior. Certo? Vocês ali em Foz do Iguaçu, agora não, que o dólar tá horrível, né? Em Foz do Iguaçu, descendo, tentando comprar e vir com as coisas dentro da roupa, nas sacolas, de todo jeito. Indo comprar em outros países. Vocês viajando para os Estados Unidos, né? Que é um rolê mais assim, rolê compra. Às vezes menos do que rolê turístico. Você compara o preço aqui e o preço fora. Preço com estrelinha é o preço lá, certo? Aí você compara. Por que tem gente que quando sai, compra um iPhone fora? Quando sai, compra roupa fora, compra bolsa fora. Por quê? Porque ele faz essa comparação. O preço do produto aqui, o preço do produto no outro país. Isso também afeta as exportações líquidas, certo?
que as pessoas podem querer importar muito, porque o produto lá é mais barato. Taxa de câmbio. A taxa de câmbio também pode afetar tanto as exportações como as importações, certo? O governo pode mexer em alguma dessas variáveis aqui. Quais dessas três aqui, minha gente? Deixa eu ver se eu botei mais. Ah, botei. Mas dessas três aqui, quais as que vocês acham que é mais fácil o governo atuar para tentar estimular exportações, por exemplo? Para tentar deixar a balança superavitária. Lembrando que para deixar superavitária, vocês podem falar algo que aumenta as exportações, que reduz as importações, ou que faça as duas coisas, certo? Câmbio. O governo pode mexer na taxa de câmbio para fazer com que seja mais interessante exportar, por exemplo, aumentando o saldo positivo da balança comercial. O governo pode mexer nos preços? Dá para mexer nos preços relativos? O que é preço relativo? O preço de uma coisa comparado ao preço de outra coisa, certo? Dá um exemplo de preço relativo. Sempre que eu estiver falando do relativo, é algo em relação a outra coisa, óbvio. Ó, por exemplo, vou falar de Campina Grande porque foi o meu fim de semana. Vou dizer para desestimular vocês logo. Você paga R$ 40 para entrar no sítio São João. É sítio São João? Acho que é. Sítio São João. Por cabeça, mais 20 para deixar o carro. Você estaciona lá, paga pelo carro R$ 20, por indivíduo R$ 40. Imagine que Campina Grande é um país. O que é que dá para a gente aferir sobre isso enquanto política de governo? Ou não dá para o governo fazer nada? Ou o governo não precisa fazer nada? Vocês entenderam a pergunta? Vamos lá. Sítio São João é um espaço fechado que tem como uma das opções turísticas de Campina Grande. Eles cobram R$ 40 para você entrar e para estacionar lá dentro 20. Certo? O sítio São João, ele compete enquanto opção com o Parque do Povo aqui. Com o Parque do Povo, que não cobra entrada. Vamos supor que o país é a Prefeitura de Campina Grande. Se vocês fossem secretários de finanças de lá, o que é que daria para pensar aqui, em termos relativos? Sítio São João versus Parque do Povo, no sentido de aumentar o número de coisas que eles vão vender para turistas, que seria a nossa aproximação para exportação aqui. Pode. Pode. Achei surreal a compra do estacionamento. Mas eu sou de Campina Grande, né? Eu xingo horrores, fico puta se alguém xingar, não pago, mas eu não deixo de visitar a cidade por causa disso. Então, enfim, as pessoas fazem algumas o que eu fiz, certo? Fiz uma comparação, não paguei. Desconsiderei isso aqui e não paguei. O governo tem baixa, os governos eles têm baixa no curto prazo, sobretudo, mas às vezes até no longo prazo, possibilidade de alterar essa componente aqui, de preferências, certo? Mas preço relativo dá para mudar, como? Mexendo no preço doméstico. Ou
encarecendo o preço final para o consumidor interno. Como é que o governo do Brasil pode tornar mais caro produtos de fora, se ele não é o produtor? Então, eu posso comprar essas duas canetas. Uma é no Brasil, a outra é fora. Eu tenho controle do preço da do Brasil, a da de fora não. Como é que o governo encarece a outra? Exatamente, taxa de importação. Às vezes, o governo não vai ter muita margem para mexer no preço interno. O que é que ele faz? Ele encarece o externo com taxa de importação. Essa caneta aqui, a brasileira, custa R$2. A importada, 50 centavos. Se o que interessa para o consumidor é só escrever, ele vai nessa aqui, né? Aí o que é que o governo faz? Pode meter um imposto, né? Por exemplo, de R$1,50. Aí as duas já entram com o mesmo preço aqui. O consumidor nacional. Isso se chama política comercial, certo? Pode ser feito. Então, além dessas três variáveis, nós temos a renda do consumidor daqui, do consumidor de fora. A renda do consumidor daqui a gente chama de Y, a renda do consumidor de fora a gente chama de Y estrela, certo? Custo de transporte, ou seja, às vezes o que inviabiliza tanto a exportação como a importação é o custo de transporte, né? Vocês podem já ter passado por isso, fizeram uma simulação lá de uma compra, o preço estava ótimo. Quando colocou frete, ficou 3 vezes o valor do produto. Aí o que é que você fez? Desistiu. Então, às vezes, o custo de transporte inviabiliza a compra. Então, isso afeta as exportações líquidas. E políticas do governo para o comércio. O governo pode conduzir um saldo de balança comercial superavitário só com política. O que é complicado, né? Porque isso quer dizer que não é só consumidor e vendedor que está ali tomando as decisões. Ou seja, se o governo tira a mão, será que as pessoas ainda querem o café do Brasil? Elas compram o café do Brasil porque o café é daqui ou porque, a depender do câmbio, o café brasileiro fica muito mais barato? Balança comercial brasileira. Vocês conseguem me dizer algum fato que justifique fato, certo? Que justifique isso aqui ou isso aqui? Estão conseguindo ver os anos? Ó. Pronto. Essa parte aqui, né? Pode ser essa parte aqui também, se for o fato que vocês conhecem. Como é que a gente consegue ler esse gráfico? Sabendo que isso aqui é exportação menos importação, viu, minha gente? Não é só a exportação nem a importação, não. É a diferença. Foi em 99 que o governo abriu as exportações para cá? Foi Itamar ou foi Collor que fez isso? Não, Collor, em 92, iniciou uma abertura econômica, que se consolidou no governo Itamar com o Plano Real. Certo? Então, isso que você está falando. É o Plano Real que faz esse boom aí, né? Esse primeiro movimento aqui, ó, 93, 94, quando a gente começa a ver a queda. O Plano Real começou em maio de 94. Consolidou em agosto de 94. Então, esse movimento aqui é Plano Real, certo? Como você colocou, o Collor ensaiou uma abertura comercial.
mas foi atrapalhada junto com várias outras coisas que não deu certo, não. A abertura econômica mesmo a gente teve pós-94. Então, isso aqui é plano real, certo? Como assim? Porque o saldo da balança comercial ficou assim. Está abaixo de zero, minha gente. Certo? Isso quer dizer que as importações foram maiores do que as exportações nesses períodos aqui, ó. Aqui, aqui. E considerando a observação que o João fez, as exportações foram menores do que a importação aqui, porque era interessante para o governo, para reduzir a inflação, aumentar a competição entre empresas. Entrando empresas estrangeiras, elas foram competir com as nacionais, como o produto importado já era mais barato e o governo forçou para que ficasse mais barato, como a taxa de câmbio de 1 para 1, aí os consumidores locais, tendo mais opção, naturalmente a inflação caiu, por essa razão e por outras também, certo? Isso, paridade de R$1 para o dólar. Feito no peito e na raça, na força do ódio, mas foi feita, certo? Foi difícil mudar as expectativas até dos empresários e dos investidores naquela época. Mas, enfim, foi feito. Então, continuem treinando essa questão dos gráficos, certo? Ajuda vocês até em estágio, outras coisas que vocês precisarem fazer. Tenta fazer o gráfico e tenta ler o gráfico. Diga, João. Não está nesse mapa, ou nesse gráfico aí, mas e a questão da Copa do Mundo e das Olimpíadas? Teve alguma mudança significativa nessa questão aí? Tem, mas às vezes, porque, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse gráfico aqui, pessoal, ele é anual. Quando é anual, é mais difícil a gente ver certas coisas. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com agregações. Essa questão que acho que foi o João, né, que o João levantou, não chega a mudar de maneira significante a economia anual de um país. Mexe naquele período. Mas aqui, como a gente está considerando 12 meses, isso pode não ser suficiente. Então, trabalhando com anos, é mais difícil a gente perceber essas questões. Por isso que, se vocês forem pegar dados de Bolsa de Valores, por exemplo, não peguem dados mensais, não peguem dados anuais. Por quê? Porque em um mês, minha gente, acontece mil coisas. Tem um dia que subiu, tem um dia que desceu. Tem um dia que subiu muito, muito, muito. Teve um dia que aconteceu não sei o que, fulano chamou cicrano para vice. Caiu que só a peste. Aí você, peraí, eu vou somar tudinho, dividir por 30 para ter a média do mês. Aí fica parecendo que estava assim, ó. Aí lá vai você explicando, olha, no mês X não aconteceu nada. Tava a maior calmaria, o cosmo todo. Então, tomem cuidado com agregações. Alguns dados não fazem sentido você agregar. Aqui faz, né? Dados de balança comercial, como são contas nacionais, faz sentido a gente trabalhar o mensal, o trimestral, o anual, mas algumas informações vocês têm que desagregar por dia, por semana, ok? Isso. Mas lembrando, Gustavo, que como eu falei, isso aqui são dados anuais, certo? E tá raspando aqui, ó, mas isso às vezes é um problema de escala. Ó, isso aqui tá em milhões de dólares. A gente vai de 0 para 10 milhões. Se foi, por exemplo, 150 mil, ele fica raspando no zero. É um problema de escala aqui, certo? Não quer dizer que foi, aqui foi R$2, aqui foi R$2. Aqui foi R$100, aqui foi R$100. Ó, a gente tem que prestar atenção que foi muito mais próximo do zero, mais para uma questão de escala, tá bom? O que é a escala? É isso aqui do gráfico. Ó. É como se eu fosse calcular um gráfico com idade. Aí eu colocasse aqui 0 ano, aqui 80 anos. Aqui, a pessoa que tem 120 anos. A idade de vocês ia estar aqui bem pertinho com gente que nasceu mês passado. Porque ia estar vocês com 17, 18, 20.
E a outra idade que o gráfico ia captar ia ser 80 anos. Isso, 95 não, João. O milagre não foi até 95 não, certo? O milagre foi os anos 80. E é milagre entre aspas mesmo, certo? É mais um fenômeno da... Tá bom? 94 a gente já teve o plano real, né? 95 a gente já tinha o plano real, já com a economia acomodando esse plano. 5 minutinhos de intervalo, para a gente poder começar a parte de taxa de câmbio.